Vamos meditar hoje sobre o tema As Três Cruzes. Isto foi há cerca de 2000 anos atrás. Quero lhes falar de um certo monte chamado Calvário. Ele é quase que somente de rocha, pura rocha. Seu parecer, para quem o vê de fronte, o lugar da caveira realmente se parece com a face de uma caveira. Tem órbitas, nariz, e a sua boca já está se apagando devido à erosão natural da pedra. Foi ali que, durante uma certa preparação para a Páscoa dos judeus, Jesus Cristo foi cruelmente morto, pregado com grandes pregos numa cruz. Para ser mais preciso, iniciamos a história alguns poucos dias antes. Jesus Cristo, o Messias dos judeus, o grande profeta que andou fazendo somente boas coisas, tais como purificação de leprosos, a iluminação de vista aos cegos, fazia coxos andar, entrevados ficar em pé, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos, deu redes recheadas de muitos peixes para os pecadores cansados e desanimados, abriu a boca aos mudos, expulsou demônios dos endemoniados e pregou o evangelho, a boa nova da boa vontade de Deus para com os homens. Nunca ninguém achou pecado algum nas suas palavras. Suas palavras, atos, atitudes ou gestos foram sempre admiradas por todos. Seus discípulos tiveram vidas abundantes, fascinantes, procuravam imitá-lo e, embora nunca pudessem totalmente igualar-se a ele. Tal e qual o Cordeiro da Páscoa, ele foi imolado, expiando, pagando os nossos pecados ali. Esquecido dos amigos, abandonado dos seus discípulos, foi ele preso, escarnecido, cuspido, açoitado, e sem que ninguém pudesse acusá-lo de mal nenhum que ele merecesse. No seu julgamento, foi rejeitado em favor de Barrabás, um malfeitor, o qual foi solto e Jesus condenado. Ao seu lado havia no Monte Calvário mais duas cruzes. Nelas, um ladrão em cada uma. Diz-nos o evangelista Mateus que, embora ambos os salteadores que com ele foram crucificados zombaram dele, no versículo 44 do capítulo 27, desafiaram-no a descer da cruz. Tudo indica que, de repente, um deles, chamado Dimas pela tradição da igreja, de repente parou de zombar. E como que despertado e terrificado pela possibilidade de estar sendo deixado o Filho de Deus escapar de sua vida, Dimas ficou chocado e então começou a repreender o outro ladrão, exortando-o a temer a Deus, que sofria a mesma condenação naquele lugar terrível. Repentinamente ele, Dimas, pede uma bênção toda especial. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Logo Jesus então morreu. Mas os outros dois ladrões também. Como a resposta de Jesus naquela ocasião foi: ainda hoje estarás comigo no paraíso, Dimas recebeu a maior bênção de sua vida no apagar das luzes dos seus olhos. Nas três cruzes vimos, pois, três vidas ali para morrer, deixando ser esvaziadas deste mundo. Em uma dessas cruzes vemos o ladrão impenitente que não se arrependeu. E a melhor sorte teve o bom ladrão. Um tinha o inferno à sua espera, o outro tinha o paraíso. Um tinha trevas à sua espera, o outro teve a luz do mundo. O bom ladrão, assim chamado bom ladrão, também tinha sido mal em sua vida. Não tinha que ir para o inferno também? Na última hora ele acordou, viu e foi salvo. Na verdade, ambos os ladrões estavam rumando para o inferno a passos muito acelerados. Mas um pouco e eles logo veriam o fogo atormentador e eterno para nunca mais terem a chance que tiveram em vida. Um deles ouvia a multidão gritando para Jesus: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e se és o rei de Israel, desce agora da cruz. Como um papagaio, repetiu as mesmas palavras para o Senhor, que estava na mesma condenação na cruz do meio. Que falta de bom senso. Esteve tão perto de Jesus,
Mas em vez de aproveitar bem aquela circunstância, olhando bem para o Filho de Deus que estava para morrer ali, naquele momento, e pedir por misericórdia, pois a eternidade estava prestes a chegar num piscar de olhos, em vez disso, olhou para o sumo sacerdote, olhou para os romanos, olhou para a multidão, olhou para o mundo e encontrou mais esta decepção. Nada mudou em sua vida. Costumava roubar, escarnecer e zombar das pessoas, mas sua última vítima foi Jesus. Zombou do Salvador do mundo, desprezou a sua última oportunidade de vida eterna que teve bem debaixo dos seus pés. Qual a diferença entre os dois ladrões? A diferença estava na cruz do meio do Monte Calvário. Dimas olhou em certo momento para o Senhor Jesus, o profeta de quem ele tanto ouviu falar, que fez maravilhas no meio do povo. É ele. Era ele o Salvador, era ele o Messias, era ele o Deus encarnado que estava ali na mesma condenação, ali pertinho, na cruz vizinha. A ele estava ali o seu Senhor. Sabe, talvez você esteja sentindo como aqueles homens, sentindo talvez morrer por dentro, condenado e sem esperança. Talvez hoje você não tenha ninguém para lhe ajudar. Talvez você pense que para enxergar o Salvador você tenha que fazer alguma coisa em especial. Eu digo tão somente, olhe para Jesus na cruz do meio da montanha do Monte Calvário. Arrependa dos seus pecados e fale com Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos orar agora. Ó Senhor Jesus, eu contemplo a tua cruz, eu contemplo agora e a minha também, e eu te peço que tu me salves. Livra-me da condenação dos meus pecados, liberta-me deles, escreve o meu nome em teu livro da vida, em teu nome. Amém. Você fez essa... Mete o paraíso na sua glória celestial. Pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fluiremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer
nos invade e enche a vida de emoção. É exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Nascer você é ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar. Talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba